Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa segunda aula da disciplina Ciências Sociais e Religião. Essa aula será um pouco mais curta, porque nós vamos apenas concluir, levando em consideração agora as teorias sociológicas sobre a religião. A gente falou um pouco sobre dois autores, Max Weber e Emile Durkheim, na primeira aula, mas agora nós vamos aprofundar o pensamento desses autores e também algumas teorias sociológicas, tudo bem? Vamos lá. Elementos sociológicos de um fenômeno religioso. Durkheim busca defender e comprovar no estudo que uma religião é um fato eminentemente social, como eu falei na aula passada. Sendo um fato social, segundo Durkheim, eu não preciso me preocupar para entender a religião. Basta eu entender qualquer fato social, que logo eu entendo religião. Então, para Durkheim, todas as religiões se estruturam em torno de um conjunto de símbolos que não apenas permeiam as relações entre os indivíduos, mas também criam um sistema de conduta que regula as práticas e as sanções entre os indivíduos por meio de um sistema de comunicação. Então, segundo Durkheim, cada religião tem regras, em cada religião tem regras e normas, e quando essas regras são cumpridas, essas pessoas são premiadas, e quando são descumpridas, essas pessoas são punidas. É basicamente o que existe em todo grupo social. Na sua família também existe isso, na escola existe isso, na própria sociedade é assim que funciona. Em sua tentativa de entender a relação entre religião e sociedade, Durkheim aponta para três elementos importantes: as crenças, os rituais e o sobrenatural. Segundo Durkheim, todas as religiões elas trabalham com esses três pontos que vão sustentar a fé, sustentar o credo religioso. Fé ou crença, um de cada vez. Convicção intensa e persistente em algo abstrato para a pessoa que acredita, se torna verdade. A fé, ela é algo abstrato, a crença ela é algo abstrato, mas ela ganha corpo para quem acredita. Então aquilo é verdade para quem está acreditando. Você pode olhar para a crença do outro, para a fé do outro, e não ver motivos para que aquela pessoa faça tudo por aquela fé. E em contrapartida, aquela pessoa não vê motivos para que você questione a fé dela. Né? Então, isso é um fenômeno que o Durkheim ele tenta entender como um dos pilares, né, do cristianismo e também de toda e qualquer religião. A fé é um tipo de crença inabalável ao qual se filia um adepto. É uma verdade inconteste. Então, não há contestação sobre a fé. Você acredita ou não acredita. E os motivos que te levam a acreditar não fazem sentido para quem não tem fé. Você olha e não vê motivo algum para acreditar naquilo e dedicar a sua vida por causa daquilo. Então, é importante lembrar que a grande maioria das pessoas acredita no que diz a ciência sem realizar os famosos testes científicos comprobatórios. É importante nós fazermos aqui um paralelo entre a fé em Deus ou no sobrenatural e a fé naquilo que te dizem. Então, por exemplo, quando alguém diz assim: ovo é bom para a saúde, comer ovo todo dia é bom para a saúde. Você já fez o teste? Ou você simplesmente acredita e passa a comer ovo? E põe na sua cabeça que a tua saúde é por causa do ovo que você está comendo. Olhe bem, eu não estou dizendo que ovo faz mal à saúde. Ovo faz bem à saúde. Mas para acreditar nisso, você vai lá para um laboratório e faz testes. Você quer saber como é a vida do cientista, se ele não tem uma granja que está vendendo ovo. Então, você não vai investigar. Você simplesmente acredita e passa a agir como se aquilo fosse verdade, como é verdade. Professor, você está comparando. Não. Você está acreditando em uma notícia que saiu sobre um experimento que outras pessoas fizeram. Isso é fé, isso é acreditar. Bom, do jeito em que você não precisa provar que Deus existe para você ter fé que Ele exista.
entendeu? Então, é a crença que sustenta o controle que a religião mantém sobre seus adeptos. Tá bom? Então, a religião, como um fato social, segundo Durkheim, ela precisa de algo forte o suficiente para prender, para fazer com que aquelas pessoas se sintam parte daquilo que ela está professando. E isso só é possível através da fé. Então, você que é cristão, você só acredita que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para ir morar com ele no céu, se você tiver fé nisso, porque não há provas científicas de que isso seja verdade. Você precisa encontrar provas, claro, na Bíblia, mas a Bíblia ele é um livro, parte dele histórico, mas ele é um livro que ele necessita de fé, uma fé racional, é claro, mas de fé para que aquilo se torne verdade. Tá bom? Ritual ou prática, né, que ele também elencou. Rituais podem ser sagrados ou seculares, nós temos vários rituais seculares, né? Por exemplo, a formatura no final do ano, no final do curso, é um ritual pagão, ritual secular. São os rituais que possibilitam a passagem de status e de reconhecimento do indivíduo. Você tinha um ensino médio, você se formou no ensino superior e você agora é graduado, você passou de um estado para outro. Né? Essencialmente, os rituais são mecanismos de organização da sociedade. Todo ritual é uma ação que se pratica repetidamente com os mesmos objetivos. Casamento é um ritual, o batismo é um ritual. Bom? Então, o jejum é um ritual. Então, todos os rituais, sejam eles sagrados ou não, eles têm objetivos de fazer com que as pessoas passem de um estágio para outro. E isso vem através de validar e legitimar as ações de um indivíduo, visando integrá-lo à comunidade, né? Então, sempre um ritual é feito para que aquele indivíduo se sinta parte da comunidade a que ele está pretendendo. Quem era solteiro virou casado. Quem não tinha curso superior agora tem. E isso eu estou falando da nossa realidade, mas tem várias outras. Se os fiéis acreditam em determinada coisa qualquer, para que seus atos sejam validados pela própria comunidade, é necessário que eles sigam preceitos, procedimentos, atos, enfim, ações quaisquer que reflitam esses valores. Então, você já é dessa igreja há tanto tempo e nunca, estou falando protestante, e nunca se batizou. Você nunca batizou. Então é como se você não fizesse parte ainda, e algumas igrejas acreditam nisso, que você não é membro ainda daquela igreja porque você não se batizou. Ou seja, você não passou por um ritual. Ao serem repetidos da mesma forma, os rituais buscam possibilitar segurança ao indivíduo na passagem do estado de coisas, entre algo que era impuro para puro, não permitido para permitido, inválido para válido e assim por diante. Então, o passar pelo ritual é como se você estivesse dizendo, olha, antes eu era assim, agora eu sou assado. Eu vou dar um exemplo aqui. Algumas pessoas acreditam que o batismo em águas, significa quando você desce, você morre, e quando você sobe, você ressuscita. É como se você estivesse renascendo, né? Como se você estivesse renascendo em outro, não em outro corpo, é claro, né? Outra pessoa, você é outra pessoa a partir daquele sacrifício, não, daquele ritual ali, né? Mas isso é simbólico, porque você, segundo o cristianismo, você já era uma outra pessoa a partir do momento que você já entrou na religião, né? Não precisava daquilo, mas é um ritual que marca a passagem. E tem o sobrenatural. No ambiente sobrenatural, essas crenças se desenvolvem sempre na tentativa de compreender um mundo visível e subjetivo que é dominado de diversas formas, né? Então esse sobrenatural é um mundo que está além dos humanos e por isso sobre-humano
ou sobre o mundo natural, isto é, sobrenatural, está acima de nós. Este sobrenatural pode ser uma deidade, um Deus, ou vários, ou apenas um conjunto de aspectos que expliquem o inexplicável e, por isso, além da natureza ou do homem. Então, trazendo de novo aqui para a nossa religião majoritária, né, que é o cristianismo. A maioria dos cristãos acreditam, maioria absoluta, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que a maioria que vai explicar não consegue explicar, porque aquilo não está expressamente na Bíblia. Mas é uma ideia que se tirou daquilo que estava ali na Bíblia, né? Mas é inexplicável. Como é que eu entendo onde é que termina um e começa o outro? Ah, mas Deus não termina. Sim, mas eu estou falando de pessoas, certo? Pessoas, as três pessoas que que juntas formam um só Deus. Percebe que isso é complicado para explicar. Por ser complicado para explicar, às vezes não tem explicação. E o que me resta saber é ter fé no sobrenatural. Quando não há explicação, eu acredito, pela fé que eu tenho, que seja verdade. Então, a economia e o sistema de organização. Então, é com Max Weber que teremos a associação entre o fenômeno religioso e a sociedade cada vez mais explicitada. Ele tem um livro sobre isso. É Weber que vai defender como houve uma correlação entre o sistema religioso e o desenvolvimento do sistema econômico, principalmente com o protestantismo, com seu famoso livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Max Weber defende nesse livro que o fato do protestantismo se contrapor à Igreja Católica, que pregava a ideia franciscana, que tinha vindo muito antes de São Francisco, mas a ideia de você abdicar dos bens materiais e tudo mais, aquela passagem do homem, do jovem rico, né, que não deixou os seus bens, então a igreja pegava aquilo de forma literal e dizia, olha, o pobre é que vai herdar o reino dos céus, então você tem que ser pobre. E quando o protestante veio, disse, não, o que fez com que o homem deixasse de ir para o céu, aquele garoto ali, aquele jovem, foi o amor ao dinheiro, não foi o dinheiro. Foi o fato dele ter amor ao dinheiro, e esse amor ao dinheiro se contrapõe ao amor a Cristo, que é um amor absoluto. Você tem que ter amor principal a Cristo. Então, se você tem amor a Cristo e a outro, significa dizer que você ama dois senhores, logo, Cristo não aceita que você ame dois senhores, né? Então, esse livro fala basicamente disso. As igrejas seriam organizações altamente burocratizadas e hierárquicas. Já as seitas seriam, ao contrário, grupos desburocratizados e com formação mais restrita no contingente de integrantes. Aqui é uma divisão, uma comparação que ele faz entre igrejas e seitas, né, para entender essa burocracia das igrejas e a desburocratização das seitas, por isso que elas andam mais rápido. Para finalizar, a tolerância e intolerância e a ética religiosa. Então, a crença e a ética, a convivência com a diversidade vem exigindo de maneira constante, né, essa busca pelo respeito ao outro, né? Então, de suma importância nós observarmos isso, que a ética religiosa, ela prega o respeito ao outro diferente, por mais que grupos radicais, sejam islâmicos, cristãos, judaicos, eles tendem a desvalorizar o que é do outro para supervalorizar o que é seu, e com isso desrespeito o que é do outro. É respeitando o que é do outro que eu consigo chegar até ele. Ser membro de um grupo religioso pressupõe aceitar as crenças que o compõem enquanto etos religiosos. Há uma forma uníssona e convergente entre o conjunto de crenças reunidas por uma comunidade de crentes fiéis a crença e novos crentes que acreditam e compartilham dessa filiação. Ser membro de um grupo religioso é aceitar uma crença em detrimento de outras que atestem modos e processos diferentes, e principalmente se proteger daquelas que afirmam ideias antagônicas. Mas aqui um adendo. É isso. Participar de uma religião, segundo a sociologia, é isso. Você sempre vai defender que a sua é a certa e a do outro não. Porque se a do outro estiver certa, a sua está errada. Porque a religião é um conhecimento absoluto. Não tem como
o cristão entender que o muçulmano está certo. E o contrário também é a mesma coisa. Só que, deixa eu aqui terminar com essa ideia da ética. Tanto cristãos como muçulmanos, como outros, a base da sua religião é o respeito ao próximo, diferente de mim. Percebe que lá na passagem do bom samaritano, o bom samaritano era alguém muito diferente dos outros. Samaria, rejeitada, então era alguém muito diferente. Então não é um próximo igual, é um próximo diferente, é o outro diferente. Por isso, a minha fé, a minha religião não me permite, por mais que eu acredite que eu esteja certo e você errado, em destratar a pessoa por isso. Porque é exatamente nesse bom trato, nesse respeito, que eu consigo chegar até ele sem impor a minha crença, a minha fé. Pelo contrário, é com o amor que eu tenho por ele que eu consigo cativar essa pessoa a entender que a minha religião prega o amor e por isso ele é bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Respondam à atividade, leiam o material e até a próxima, se Deus quiser.